Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, celebrando a memória de São José Sarto, que nós peçamos humildemente que a nossa obra apostólica esteja alicerçada na íntima união pessoal com Cristo. Então, a primeira leitura está em Juízes capítulo 2, versículo 11 a 19. Juízes capítulo 2, versículo 11 a 19. Então fizeram os filhos de Israel que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após de outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores e os roubaram, e os entregou na mão de seus inimigos ao redor. E não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado. E estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam-se e se corrompiam mais do que os seus pais, andando após os outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam de suas obras, nem do seu duro caminho. Então, aqui nessa primeira leitura, fala sobre a infidelidade dos israelitas depois da morte de José. E ali né? E aqui fala, né? Mas quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não desistiram de suas obras perversas, nem de sua conduta obstinada. Então, ali, né, a gente viu, né, o comportamento, né, a infidelidade, né, dos israelitas, né? Eles afastaram-se do Senhor, infelizmente. Nós não devemos ser assim, nós devemos sempre nos colocar a serviço de Deus e a serviço dos nossos irmãos também, sempre colocar em prática a sua palavra e os seus ensinamentos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 22. Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 22. E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamais bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeitos, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, um jovem, dono de muitos bens, consulta Jesus sobre o que fazer em vista de entrar para a vida, né? Esse é o evangelho de hoje. Então, expressão equivalente a herdar a vida eterna, ser salvo, entrar no reino dos céus. Pratique os mandamentos, é a resposta de Jesus. Isso o moço já faz, mas acredita que deve fazer algo mais. E aí ele pergunta: o que me falta? O que me falta ainda? Então Jesus o estimula a dar um passo de qualidade, propondo-lhe que vá, venda todos os seus bens e doe aos pobres, depois venha para segui-lo.
radical mudança de mentalidade e de atitudes. Então, estar totalmente disponível para o reino dos céus, né? Essa é a mudança que Jesus, né, pede para o moço, né? E ele, infelizmente, não faz, né? Esse passo o jovem, infelizmente, não consegue dar, né? Então, a riqueza domina o seu coração. Ele não é capaz de se desfazer dela, que é a sua segurança. Então, ele volta para a sua condição social, não salteando de alegria, mas triste, porque tinha muitos bens. Então, que nós possamos fazer o que Cristo nos pede, né? Que nós possamos sempre, né, estar em comunhão com Ele, com os nossos irmãos, né? Que a gente possa ter atitudes de fraternidade, de caridade para com todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.